Boa noite, amados irmãos e irmãs. Louvado seja o grande Deus por essa noite tão especial em sua casa, onde Cristo é exaltado, onde oficiais são ordenados e investidos, e onde Deus abre as comportas dos céus e continua derramando sobre sua igreja bênçãos sem medida. Eu vos convido para que abram comigo as Santas Escrituras, lá no primeiro livro das Crônicas, do capítulo de número 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. Mas tão linda essa canção cantada pelo nosso coral. Vamos imitá-los cantando o coro mais uma vez? Com a ajuda deles, né? Eles sabem o cântico, vamos lá? Grande é o nosso... Louve o Senhor com todo o seu coração. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Amém. Porque temos a paz do Senhor, coloquemos-nos de pé e leiamos juntos primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículos 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas, 4, 9 e 10. De manhã eu fiz uma exposição num texto um pouco maior. Hoje nós pregaremos à noite num texto menos extenso. Assim diz a palavra do Senhor, leiamos todos juntos. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: por que com dores o dei à luz? Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ó grande Deus, nós te adoramos nesta noite, porque tu és o Deus eterno, o Deus incomparável, o Deus infinito, o Deus imenso. Mas mesmo sendo esse Deus tão maravilhoso, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor deu Jesus na cruz por nós. E nós podemos cantar: grande é o nosso Deus. E grande é tudo o que o Senhor faz. Obrigado por teu amor ilimitado, Deus. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor continue a sustentar a tua igreja. Abra as comportas dos céus e derrame sobre ela bênção sem medida, Senhor. E nessa noite muito especial, Deus, eu quero te pedir que Cristo seja exaltado nesta pregação, sobre tudo e sobre todos. Mas eu quero te pedir que o rebanho seja alimentado pelo próprio Senhor. E quero te pedir, Deus, que o teu Espírito Santo venha compungir o nosso coração. Venha, Deus, ó Pai, mexer no mais profundo do nosso ser. Que o Senhor anime o desalentado nessa noite, em nome de Jesus. Ó Pai, que haja transformação em tua casa, no coração de teu povo. Que o Senhor mude hoje o rumo da vida de teu povo. E que a nossa vida seja sempre para o melhor, para te glorificar, para te honrar, para ser uma bênção nesse mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, todos nós já passamos por momento de grande angústia, de decepção, de frustração, e alguns dos que aqui estão presentes já enfrentaram profunda depressão. Amados irmãos, todo esse momento de tristeza e dor, em que a alma nos aperta, muitas vezes alguns deles são causados por pessoas que amamos, outras vezes por pessoas que não amamos tanto assim, e muitas vezes até pelos nossos próprios pecados. Mas diante de frustrações, angústias, dores, tristezas, decepções, amados amigos e irmãos, nós temos duas possibilidades. Ou nós reagimos com uma atitude depressiva, uma atitude vitimizadora, uma atitude no qual nós achamos que somos as pessoas mais pobres da existência e que Deus se esqueceu de nós. Ou então pedimos ao Senhor que abra os céus e mude a índole do nosso coração, mude o rumo da nossa vida, para que nós confiemos em Deus
e sejamos gratos em qualquer circunstância que enfrentemos. Aqui nesse texto, irmãos, está alguém que soube mudar o rumo de sua vida. O primeiro livro das Crônicas, amados irmãos, foi escrito para mostrar a fidedignidade do reinado de Davi, mostrando, amados irmãos, que Davi é um tipo de Cristo e mostrando que Davi é um rei escolhido pelo Senhor, por meio do qual Deus mandará um rei que reinará de maneira sempiterna, reinará para sempre, tal como Deus prometeu ao próprio Davi neste mesmo livro. E para mostrar a idoneidade, amados irmãos, da linhagem de Davi, para mostrar que ele é um legítimo descendente de Abraão, Isaque e de Jacó, o autor do livro das Crônicas lança mão de genealogias. E aqui, neste capítulo, nós vemos a genealogia dos descendentes da tribo de Judá, a própria tribo do rei. E da família da tribo do rei, da família de Calebe, havia um homem cujo nome era Jabes. E vocês sabem, amados irmãos, que os nomes da Bíblia no Antigo Testamento são dados não só de acordo com a sonoridade, ou a beleza estética, ou a imaginação dos pais. O nome nos dias da Bíblia tinha significado. Os próprios nomes de Deus, Yahvé Jireh, o Deus da providência, Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz. Adonai, o Deus soberano. E o nome do povo judeu também era assim. Davi significa amado, Daniel significa Deus é o meu juiz, Jacó era enganador, Esaú vermelho. Cada nome tinha um significado, que muitas vezes revelava uma circunstância da vida da pessoa, ou uma expectativa que seu pai, ou sua mãe, ou sua família, ou sua tribo tinha com relação a ela. O próprio nome de Jesus, Yehoshua, em hebraico, Yeshua, ou Yesu, em grego, amados irmãos, significa Yahvé é o Deus que salva. Jesus se chama Salvador. E com Jabes não podia ser diferente, amados irmãos. A mãe de Jabes ficou grávida. O texto não nos conta esses detalhes, mas imagine a expectativa numa família. A mãe ficou grávida. Todas as vezes que uma mulher hebreia tinha um filho, amados irmãos, ela engravidava e ela tinha expectativa na sua alma, na qual ela dizia: será que o Messias vai nascer na minha casa? Todas elas tinham a expectativa de que o grande rei libertador de Israel poderia nascer em sua família. E eu imagino a expectativa do coração da mãe de Jabes, esperando aquelas, amados irmãos, longas 40 semanas até a chegada daquele bebê. Mas quando chegou o momento do parto, amados irmãos, algo muito difícil aconteceu. Nós não sabemos, amados irmãos, quanto tempo durou o parto da mãe de Jabes. O que nós sabemos é que ela não teve anestesia como muitas das queridas irmãs que estão aqui nesse templo tiveram. E aquela mulher gemeu, sofreu por horas a fio, amados irmãos. Quem aqui já viu uma mulher dando à luz, amados irmãos, é um grande espetáculo, mas eu, às vezes, que vi minha esposa dando à luz, nas 3 oportunidades, quase desmaiei, amados irmãos. E comecei a respeitar e valorizar muito mais a minha mulher. E esse negócio de sexo frágil é conversa para boi dormir, em outras palavras, né? Elas são muito fortes e são a bênção de Deus. Mas a mãe de Jabes teve um sofrimento além do sofrimento normal do parto. E ela botou o nome daquele menino, gritando, eu imagino, o nome dele é Jabes, tanto que ele me fez sofrer. E Jabes, amado irmão, significa pesar. Jabes significa dor, aquele que causa dor, aquele que causa angústia, aquele que traz o sofrimento, aquele que traz, querido amigo e irmão, o pesar e a dor e a angústia e o sofrimento. Agora imagine se você se chamasse dor, pesar, angústia, sofrimento. Eu não sei se os meninos judeus eram como os meninos brasileiros, mas imagine Jabes jogando bola na rua, e aí de repente Jabes está na cara do gol e dá uma furada, e aí a turma vira, não podia ter outro nome. Jabes, oh dor, coisa terrível. Qualquer coisa na vida de Jabes podia ser um motivo para desanimá-lo, para destruí-lo, para acabar com ele. Irmãos, o nome é algo muito precioso, é algo único, é algo que revela a identidade de alguém. É tão precioso que se eu chamar aqui Roster nesse templo, ninguém vai responder, só eu vou responder.
é algo único, é meu, identifica quem eu sou. E Jabes chamava sofrimento, chamava dor, chamava angústia. Jabes podia ter a atitude que muita gente tem por aí: ai, pobrezinho de mim, coitado de mim, eu sou um patinho feio, do jeito que meu pai e minha mãe me trataram, do jeito que não me consideraram na igreja, eu tinha que dar nisso mesmo. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que Jabes resolveu não reagir assim. Jabes resolveu invocar a Deus. A sua mãe lhe chamou Jabes porque com dores ela lhe deu à luz. Mas o texto no versículo 10 diz: Jabes invocou o Deus de Israel. E ao olhar no versículo 10 para a vida de Jabes, o Senhor vai falar conosco e vai nos mostrar como mudar o rumo da nossa vida. Talvez, amado irmão, aconteceu uma coisa muito triste com você no passado. Talvez alguém disse que você era um fracassado. Talvez você foi abusado na infância. Talvez você teve uma sucessão de momentos de frustração, angústia e dor na sua vida. E talvez muitas vezes o inimigo quis trazer à sua alma a ideia de que você não é nada, você é um zero à esquerda, você está acabado, Deus não te ama mais. Mas não é isso que o Senhor requer para você. O Senhor, amado irmão, na sua palavra nos diz como mudar o rumo de nossas vidas, como mudar o rumo de tua vida. Em primeiro lugar, o texto nos diz: clame a bênção de Deus. Como mudar o rumo da tua vida? Clame a bênção de Deus. O verbo para invocou no hebraico aqui significa clamar, gritar, anelar, abrir a voz e dizer: Deus, ouve a minha oração. E a primeira coisa que vemos Jabes pedir, amados irmãos, é a bênção de Deus. Olha aí para o versículo de número 10, você vai ler comigo até a palavra abençoes. Vamos lá, até o verbo abençoes, vamos? Jabes... Oh, tomara que me abençoes. Amado irmão, Jabes invocou o Deus de Israel. Mas a oração de Jabes não foi uma oração protocolar. Não foi uma oração meramente formal. Não foi uma oração daquelas que muitas vezes você faz no almoço dizendo: faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não foi não, meu irmão. Jabes geme da alma. Olha o que o texto diz, ele começa com a expressão: oh! É um desejo que vem do mais profundo do seu ser, do coração, da parte mais intrínseca de si. Jabes não somente clama, ele geme: oh, tomara que me abençoes. Ele deseja, amados irmãos, a bênção de Deus sobre a sua vida. Se nós queremos ter o rumo de nossa vida mudado, nós temos que desejar a bênção de Deus sobre nós. Mas que tipo de bênção, irmãos, é a bênção de Deus? Se nós entendemos bem o Antigo Testamento e nos lembramos de número 6, Moisés ensinou Arão a abençoar o povo assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e de ti tenha misericórdia. O Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a sua paz. Jabes é judeu. Quando ele ora pedindo a bênção de Deus, ele está pedindo a bênção que o povo de Deus recebe, que é proteção, que é paz, amado irmão, mas que sobre todas as coisas é o resplendor da glória de Deus em sua vida. O cerne da bênção diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, de ti tenha misericórdia. Misericórdia é Deus mostrar-se a nós, é revelar-se a nós. Mas ele diz que o Senhor levante sobre ti o rosto, brilhe o rosto diante de você. E quem contempla a glória de Deus na face de Cristo, a bênção termina dizendo que essa pessoa tem paz. Paz não é ausência de conflitos exteriores. Paz, amado irmão, é plenitude, é inteireza, é harmonia, é a plena presença de Deus em nossa alma, caminhando conosco cada dia da nossa existência. Quando Jabes, amado irmão, pede a Deus que o abençoe, ele está clamando que Deus lhe dê a oportunidade de conhecê-lo mais.
de contemplar o resplendor da glória de Deus, de ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Se nós desejamos, amados irmãos, ter o rumo de nossas vidas mudado, nós devemos desejar, amados irmãos, essa intervenção de Deus. Devemos dizer a Deus: ó Senhor, tomara que me abençoes. E a maior bênção que qualquer ser humano pode ter é a bênção de conhecer a Deus. E essa bênção Deus nos dá, amados irmãos e irmãs, pela fé em Jesus. Os judeus rejeitaram essa bênção. João nos diz em seu evangelho que ele veio para mas os seus não mas a todos quantos deu-lhes o poder de serem feitos, a saber, ele veio para os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, e se você recebeu, o Senhor fez de você, Ele te adotou, fez filho de Deus, quando você creu em Jesus, como seu Salvador, como o único mediador entre Deus e os homens, como aquele que pagou o seu pecado na cruz, como aquele que recebeu a ira de Deus do Calvário em seu lugar. Oh, amado irmão, Deus o Pai não poupou, a espada da ira do Eterno caiu sobre ele. E quando ele gemia em sua alma, ele gritou: está pago, e o véu do santuário se rasgou, e a presença de Deus foi democratizada para todas as nações. E hoje, se você está aqui, nos visita e quer ter paz com Deus, quer ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, quer ser liberto de todo sentimento de culpa no seu coração, quer ter a certeza de que Deus bateu o martelo no tribunal e disse: eu te declaro justo, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, creia que nunca ninguém te amou como Ele, creia que Ele deu a vida na cruz por você, creia e diga: Jesus, eu me arrependo de minha vida de pecados, eu quero pedir ao Senhor que mora em meu coração, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que se você assim crer, você será salvo, já tem um lugar garantido nos céus. Mas além disso, terá a presença de Deus em seu coração todos os dias neste mundo. Ah, irmão, como mudar o rumo da sua vida? Clame a bênção de Deus. Clamar a bênção de Deus é a bênção de conhecer a Jesus, ser salvo por Ele e andar com Ele todos os dias da sua vida. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Mas como mudar o rumo de nossa vida? Como mudar o rumo da tua vida? O texto nos diz, irmãos, em primeiro lugar, clame a bênção de Deus. Mas em segundo lugar, o texto diz: clame a Deus por crescimento. Clame a Deus por crescimento. O versículo diz: oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Irmãos, essa oração de Jabes é muito específica, porque para o judeu, depois da comunhão com Deus e a bênção da sua família, a maior bênção que ele tinha era a sua terra. A terra era tão importante que uma herança nunca podia mudar de uma tribo para outra. Quando numa determinada família nascessem só mulheres e não tivesse nenhum filho homem para receber a herança do pai, aquelas mulheres tinham que se casar na tribo de seu pai, para que a terra não mudasse para outra tribo. E aqui Jabes está pedindo: Deus, alarga as minhas fronteiras, ou seja, Deus, dá-me mais terra. Isso é crescimento para os judeus. E quando ele pede para Deus alargar as suas fronteiras, ter mais terra, amado irmão, significa ter mais capacidade de produzir, ser mais frutífero. E quem é mais frutífero, amado irmão, vai ter a oportunidade de abençoar mais ainda a sua família. Mas quem fosse mais frutífero, amado irmão, teria o privilégio de compartilhar com seus irmãos necessitados de Israel, suprindo as suas necessidades. O judeu tinha a obrigação de ajudar o seu irmão que passasse necessidade. O Antigo Testamento é claro nisso. Mas quem tivesse as fronteiras alargadas, além de ter o privilégio de abençoar a sua família com uma vida mais próspera e ajudar o irmão necessitado, também daria um dízimo maior na casa de Deus, onde Deus seria adorado por meio de dízimos e ofertas, e a obra de Deus seria sustentada. Jabes, amado irmão, quando pede a Deus para alargar as suas fronteiras, não pede a Deus com egoísmo, mas Jabes quer ser verdadeiramente uma bênção nas mãos do Senhor. Ele quer abençoar seu lar, quer abençoar seus irmãos judeus, quer abençoar a obra, o culto de Deus, a casa de Deus, a expansão do reino de Deus no mundo. Amados irmãos, não há nada de errado em pedir a Deus: Senhor, alarga as minhas fronteiras.
Senhor, me dá novas possibilidades. Há pessoas nesse país ensinando teologia errada, ensinando que Deus é obrigado a fazer o crente prosperar. Deus não é obrigado a nada disso. Mas não há nada de errado em pedir a Deus que nos abençoe no nosso trabalho, que nos abençoe no nosso lar, que nos abençoe na criação de nossos filhos, que Ele expanda as nossas fronteiras, amém, meus irmãos? Não há nada de errado nisso, se nós pedimos para a glória dEle, e se nós pedimos com o desejo de abençoar aqueles que estão ao nosso redor, e de abençoar o próprio povo de Deus. Irmãos, nós temos a responsabilidade de crescer e multiplicar. Na última vez em que aqui estive no aniversário da igreja, preguei num texto que eu amo muito, muito, muito mesmo, no qual Jesus dá 5 talentos a um, 2 talentos a outro, eles saem e multiplicam, e quando eles voltam, o que tinha 5 diz: Senhor, me deste 5 talentos, os outros 5 que ganhei estão aqui, e o que tinha 2 disse a mesma coisa. O que o Senhor disse a eles, vocês lembram? Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O Senhor quer que nós cresçamos, irmãos, e o Senhor quer que multipliquemos nos dons e talentos que Ele nos confiou. É por isso, irmãos, de manhã eu preguei um sermão com maior ênfase na reforma, mas eu não posso deixar de lembrar do grande John Knox, o reformador presbiteriano, orando: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. John Knox quer mais almas, John Knox quer o crescimento. Um dos maiores pregadores da história da igreja, o britânico George Whitefield, o primeiro pregador, amado irmão, da era moderna, que pregou em praça pública, sem ajuda de microfone ou megafone, para mais de 20 mil pessoas, com uma voz cheia de autoridade, uma grande capacidade e unção do Espírito Santo. George Whitefield orava assim: Senhor, dá-me almas, ou leva minha alma. E Whitefield, em todos os seus anos de ministério, pregava pelo menos 3 a 5 vezes todos os dias. Era um homem que clamava por almas. Certa vez, amados irmãos, Benjamin Franklin, aquele cidadão da nota de $100, foi ouvir George Whitefield pregar. E Franklin era um agnóstico, e perguntaram para Benjamin Franklin: você crê no que George Whitefield prega? Ele disse: não creio em tudo, mas ele crê. Os incrédulos amam ouvir aqueles que creem e pregam a palavra com convicção. Que Deus transforme o coração deles em nome de Jesus, amém? Sabe o que eu vou contar para você? Eu estou pedindo ao Senhor para nos dar muitas almas aqui na Unida, em nome de Jesus, amém? Eu estou pedindo a Deus para a gente ter um culto à noite lotado para a glória e honra do nome de Jesus. E o da manhã muito mais ainda. Eu tenho clamado: Senhor, dá-nos São Paulo para Jesus, dá-nos a Unida para Jesus. Senhor, expanda as nossas fronteiras, em nome de Jesus, amém. Se você crê, diga amém comigo. Louvado seja Deus. Então vamos orar, peça a Deus para abençoar a sua vida. Diga: Senhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser uma mãe melhor. Senhor, eu quero ser o melhor profissional que existe para a tua glória. Senhor, eu quero ser um crente consagrado. Dá-me alma, Senhor, em nome de Jesus. Usa a minha vida em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, meus irmãos? Sonho com um dia que vai acontecer de novo aqui o que já aconteceu no passado, que gente chegue correndo aqui para a hora do culto, porque não vai ter lugar. Na história dessa igreja se ouve falar que quando o reverendo Riso pregava, amados irmãos, meia hora antes do culto começar, a igreja já estava cheia, porque não ia ter lugar. Você crê nisso, meu irmão? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém? Que Ele alargue as nossas fronteiras para a glória e honra do nome do Senhor. Mas como mudar o rumo de nossas vidas? Como mudar o rumo de tua vida? Clame a bênção de Deus, clame a Deus por crescimento, mas clame, amado amigo e irmão, a presença do Senhor. Clame a presença do Senhor. Olha o que o texto diz. Vamos ler comigo, amados irmãos, até a palavra mão. Melhor, vocês vão ler o versículo 10 até a palavra mão. Leiam, por favor. 1, 2, 3. Seja comigo a tua mão. Amado irmão, essa expressão para a vida do crente, eu vou ser bem objetivo, significa, amado irmão, a mão de Deus, significa a bênção favorável de Deus, e mais do que isso, a própria presença de Deus ao nosso lado.
Quando, amados irmãos, nós passamos em uma grande avenida aqui em São Paulo, imagine, nós estamos lá na Paulista, e nós somos pequenininhos, e nós temos talvez 6, 7 anos de idade, e nós olhamos aquele monte de carro e entramos em desespero. Mas se o papai e a mamãe estão conosco e nos dão a sua mão, nós nos enchemos de coragem, e nós conseguimos, amados irmãos, ter paz. Quando eu era menino, eu fui para o estádio com meu pai uma vez, eu saí para comprar uma água lá, e de repente eu voltei sem ver, e peguei na mão de alguém, e fiquei tranquilo ali uns 10 minutos, e aí eu peguei na mão, era mais cabeluda que a mão do meu pai, e quando eu olhei, tinha um homem barbudo rindo para mim, mas eu fiquei em paz 10 minutos, porque eu achava que era a mão do meu pai, até que o meu pai me procurou e me encontrou. Mas, irmãos, como criança fica tranquila quando tem a mão do Pai, quando está nos braços do Pai, quando está na presença do Pai. A mão de Deus aqui significa a sua bênção, a sua presença, a sua amizade conosco todos os dias. Irmão, você tem pedido que a mão do Senhor esteja com você, que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Clame pela presença de Deus. Ter a mão de Deus é ter a presença de Deus na nossa vida. O grande reformador Martim Lutero, em certo de seus livros, diz o seguinte, que não há neutralidade na vida espiritual. Ele dizia o seguinte: ou você anda com Deus, ou você anda com o diabo. Não há possibilidade de ser neutro, ainda que você não saiba. Ou você é amigo de Deus, e Lutero diz mais, ou você é um cavalo do diabo, porque Satanás não tem amigos, ele tem cavalos. Então, amados irmãos, quem somos nós? Amigos de Deus ou escravos do diabo? Nós temos que ser pessoas, irmãos, que clamam a presença de Deus em suas vidas. E se cremos em Cristo Jesus, queremos a amizade de Deus. Mas como vamos desfrutar a amizade de Deus, irmãos? É através de uma vida séria de oração. Irmãos, houve uma igreja na Boêmia, amados irmãos, começada por refugiados alemães na Idade Moderna, que é a Igreja Morávia, cujo líder tinha o nome de Nicolau von Zinzendorf, era um conde alemão. E aquele povo fez uma comunidade, amados irmãos, na qual poderia viver a fé, buscar o Evangelho e crer no Senhor. E na Igreja Morávia, amados irmãos, começou-se uma reunião de oração que durou, pasmem, 100 anos. Uma geração nasceu, morreu, outra nasceu, morreu, nasceu, morreu, e aquela igreja permaneceu em reunião de oração durante 100 anos. Deus faz cada coisa da história que não dá para a gente entender. E aquele povo, irmão, mandou missionários para o mundo inteiro. Os primeiros missionários da Morávia se venderam, amados irmãos, como escravos para serem missionários, amados irmãos, nas ilhas irlandesas. Outro missionário, o último deles, quando Zinzendorf já não tinha mais dinheiro para dar, e ele perguntou para Zinzendorf o que podia dar, e Zinzendorf disse que não tinha mais finanças para ele. Ele disse o seguinte: eu só preciso de um par de sandálias. E quando Zinzendorf foi levar o par de sandálias, ele já tinha ido embora, amados irmãos. E dizem que esse homem levou o Evangelho para os esquimós. E quando alguns exploradores chegaram na região nórdica do mundo, os esquimós já eram crentes, porque alguém foi lá pregar o Evangelho. O nosso querido Ronaldo Lidório conta que ele foi para o Amazonas e foi evangelizar com bota de missionário, GPS de missionário, tudo de missionário, e de repente ele chegou ali no meio de uma tribo e viu que a tribo era crente. E aí ele falou: quem falou de Jesus para vocês? Porque eles falaram: seu João. Quem é seu João? Seu João que mora ali numa palafita. E chegou lá, seu João dormindo numa rede, um homem simples, um homem da Assembleia de Deus, que chegou lá no meio dos índios, pregou o Evangelho, e foi uma bênção. Irmãos, nós podemos ser instrumento de Deus para realizar grandes coisas, se a mão de Deus estiver conosco. A mão de Deus está com você. Se a mão de Deus estiver com você, você vai ser uma grande bênção. Se a mão de Deus estiver com você, você não vai passar despercebido. Se a mão de Deus estiver com você, quando você entrar num lugar, as pessoas vão dizer: a graça de Deus está sobre a vida daquela pessoa. Se a mão de Deus estiver com você, amado irmão, você vai fazer toda a diferença para a glória e honra do nome de Jesus. Mas para que você tenha a bênção de Deus,
seja cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que ter uma séria vida de comunhão com Deus. Uma das grandes missões de um pastor é ensinar seu povo a orar. O meu grande desafio é que você se torne um homem de oração e uma mulher de oração, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que você tenha prazer na presença do Senhor, que o Senhor mude a tua vida, em nome de Jesus. Como mudar o rumo da tua vida? Como mudar o rumo da minha vida? Como mudar o rumo de nossa vida? O Senhor nos diz: clame a proteção de Deus. Como mudar o rumo da tua vida? Clame a proteção de Deus. Eu vou perguntar, belíssima Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, vocês respondem, tá? Como mudar o rumo de nossa vida? Vamos lá? Clamemos a proteção de Deus. Versículo todo, leiamos todos juntos, versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, vamos? Tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Até aí, meu irmão. Jabes pediu, me preserves do mal. Amados irmãos, a palavra usada para mal no hebraico aqui é a mesma palavra de onde vem o termo maligno. Quando Jabes está pedindo a Deus que o livre do mal, Jabes está pedindo ao Senhor que o livre dos ataques do inferno. Ele diz o seguinte, que me livres do mal e também da aflição, que são sofrimentos naturais. Mas ele diz, Senhor, que me livres do mal. A palavra no hebraico é ra. Eu lembro quando a gente era criança e via aquele filme He-Man. Quem viu He-Man aqui? Levante a mão. He-Man. Qual era o nome do vilão lá do He-Man? Qual era o vilão que evocava o egípcio? Qual era? Mun-Ra. Não era não? Mun-Ra era vilão de onde? Era do Thundercats, está vendo como eu estou ruim de história? Obrigado. Mas não importa de quem ele era Mun-Ra. Mas o Mun-Ra, irmão, ele invocava o mal. A palavra Ra significa mal. O maligno, ele era uma personificação do demônio do desenho. Jabes pede a Deus que o livre do inferno. Irmão, e quando o Senhor Jesus nos ensina a orar no Pai Nosso, ele diz o seguinte, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livres do mal. O termo no grego também significa, poneros no grego significa nos livre do maligno. Nos livre dos ataques do inferno. Isso, irmãos, tem muito significado, sabe por quê? Porque a minha luta não é contra a pessoa dentro da minha casa que está me confrontando. O meu inimigo não é meu chefe no trabalho ou meu colega que me dá trabalho todo dia. O meu inimigo não é o irmão na igreja que não faz o que eu quero. Paulo diz, amados irmãos, que a nossa luta, na verdade, não é contra sangue e contra carne, mas contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Irmão, o seu irmão não é seu inimigo. O inimigo é aquele que te tenta, que quer te levar ao pecado, que quer te afastar de Deus. E você deve pedir a Deus, Senhor, me livre do mal. Como é que o inimigo ataca a mim e a você que somos cristãos, irmãos? O inimigo nos ataca de duas maneiras. O crente não pode ser possuído pelo diabo, porque ele é a habitação do Espírito Santo. Mas o inimigo ataca você por meio de opressão, sugerindo a você depressão, dizendo que você não vale nada e você vai perdendo o ânimo da sua vida. Ou então ele ataca você por meio da tentação. São as duas armas de Satanás: sedução ou truculência. E nós devemos pedir ao Senhor as duas coisas. Senhor, livre-nos da sedução e da truculência do inferno. Porque, amados irmãos, nós queremos andar com Deus todos os dias da nossa vida. Sabe por que Deus pode livrar você do mal? Porque Ele não livrou o Filho dele do mal. Quem viu aqui, amados irmãos, aquele filme, agora eu vou falar certo. Quem viu a Paixão de Cristo? Levante a mão, por favor. Mel Gibson, irmãos, ainda que não seja protestante, teve um link teológico, usando uma linguagem juvenil, uma sacada teológica tremenda. Sabe por quê?
porque ele coloca Jesus no jardim, e você vê Jesus está orando, transpirando gotas de sangue, e você vê um ser misógino, certo? Um tanto quanto estranho, você não sabe o que é, não tem definição da sexualidade, e Jesus está clamando, e orando, e transpirando sangue, respirando profundamente: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, oh Pai, mas que se faça a tua vontade, senão a minha. E de repente aquele ser diz: Pai? Você tem pai? Quem é seu pai? E Jesus orando, e aí Satanás solta, amado irmão, uma serpentezinha, e o link da teologia bíblica foi com Gênesis, a promessa do que Jesus faria, e Satanás solta aquela cobra, e quando Jesus termina de orar, ele é fortalecido pelo Pai, e quando a cobra chega, ele pisa na cabeça da serpente. E eu no cinema em Santiago do Chile, na pré-estreia, alguns pastores foram convidados para a pré-estreia, quando eu vi Jesus pisando na cabeça da serpente, eu disse: yes! Todo mundo olhou assim: quem é esse brasileiro doido? Mas irmão, Jesus pisou na cabeça da serpente. Jesus triunfou dos principados e potestades na cruz. Jesus cravou lá todo escrito de dívida, toda a nota promissória que você tinha no céu. A moçada não sabe nem o que é nota promissória, né? Quem tem menos de 20 anos. O Senhor cancelou toda a sua dívida na cruz. Sabe por que você foi protegido do mal? Porque Cristo já pagou os seus pecados na cruz do Calvário. Satanás não tem poder sobre você. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, por causa daquele que te amou. Meu irmão, eu não sei como tem andado a sua vida, mas hoje o Senhor vem dizer que pela fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele pode mudar o rumo da sua existência. Se o seu casamento está ruim, o Senhor tem todo o poder para mudar seu casamento. Ah, meu amado irmão, se você anda desanimado e triste, se você coloca a sua fé no Senhor, o Senhor pode restaurar o seu ânimo, em nome de Jesus. Ah, amado irmão, se você tem se deixado assolar por tristezas e angústias, o Senhor tem todo o poder para mudar a sua vida. Crê em Jesus, mas clame hoje a bênção de Deus, clame hoje a Deus por crescimento, clame a Deus por sua presença e companhia, clame a Deus por proteção. O Senhor disse que o Senhor concedeu a Jabes o que ele tinha pedido, e o Senhor continua sendo bom, continua sendo Deus, continua respondendo às nossas orações. Que Deus mude o rumo da tua vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Convido a igreja para ficar de pé. E se você precisa de uma mudança de rumo na sua vida, eu quero orar por você hoje. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Se você ouviu essa mensagem: eu preciso melhorar no serviço a Cristo, eu preciso melhorar na minha vida dentro de casa, eu preciso melhorar como cônjuge, ou quero mudança até na minha vida profissional, sai do seu lugar, vem à frente, nós vamos orar por você nessa noite em nome de Jesus. E venha logo, porque o Senhor Jesus não precisa de você não, é você que precisa dele. Então nós vamos orar por você, clamando a bênção de Deus sobre a sua vida, clamando restauração de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Pode chegar mais para frente, irmão, porque vem mais irmãos, para a gente dar espaço para quem vai estar aqui conosco. Se você quer que nós oremos por você, para Deus trazer um novo momento, pela fé em Jesus, para a sua vida, para a glória e honra do nome de Jesus, nós vamos orar por você. Nós vamos esperar todos aqueles que queiram vir. Oração pastoral para abençoar você em nome de Jesus. Vir à frente não salva ninguém, irmão. Quem salva é Jesus. Mas quando eu estou aqui, eu estou dizendo: Deus, eu quero uma mudança. É um compromisso que eu faço com Deus e comigo mesmo, dizendo que eu quero algo novo na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Se você está aqui hoje e não era da igreja e creu em Jesus, seja bem-vindo à família da Unida, em nome de Jesus. Você creu no Senhor e faz parte dessa família. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Vamos orar ao Deus eterno? Querido Deus eterno Pai, nós queremos, Deus, abençoar esses queridos irmãos e irmãs que ouviram essa palavra e quiseram receber uma oração pastoral nessa noite. Eu quero pedir que o Senhor mude a vida desses irmãos e irmãs em nome de Jesus. Se tem alguém aqui, Deus, eu não sei, mas que está vivendo uma vida longe do Senhor, mesmo frequentando a igreja, que o Senhor traga quebrantamento e arrependimento para esse coração e uma mudança de vida em nome de Jesus. Um novo caminho de santificação, de crescimento espiritual.
Se tem alguém aqui vivendo um tempo de dificuldade no relacionamento, que o Senhor traga quebrantamento para esse coração e o desejo de obedecer a Tua palavra para ter restauração em seus relacionamentos. Se alguém aqui, Deus, anda deprimido, angustiado e triste e se sentindo pobrezinho, hoje o Senhor mostrou que nos ama e deu Jesus por nós, e que Teu povo é amado, eleito e precioso. Ó Deus, ajuda esse irmão a pregar para si mesmo todos os dias, para ter uma identidade mudada pelo Evangelho do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ó grande Deus, se alguém veio aqui à frente e não tinha Cristo e creu, que essa pessoa se sinta abraçada pelo Senhor, se sinta amada pelo Senhor, e experimente na sua vida a restauração em nome de Jesus. Deus, eu quero pedir que o Senhor mude o rumo da nossa vida. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor abençoe a vida desta igreja em nome de Jesus. Que o Senhor salve muito povo aqui. Que o Senhor abençoe esse rebanho, que o Senhor abençoe tua igreja em São Paulo. Deus, que esse tempo de 500 anos da reforma seja um tempo para pedirmos um reavivamento. Quero orar, Deus, para que nossas igrejas presbiterianas se encham de pessoas com sede de Deus e fome da palavra, em nome de Jesus. Mas não só as nossas igrejas evangélicas e irmãs também, nós te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor mude a cara do Brasil, que o Senhor traga o coração do povo para o Senhor, para que nós vejamos uma nação, Deus, ó Pai, que glorifique o Senhor, uma nação mais justa, uma nação na qual a Tua bênção está manifesta. Muda o rumo da nossa vida, muda o rumo da nossa pátria, muda nossos corações, Senhor. Nós te pedimos tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Eu queria convidá-lo a dar um abraço em quem está do seu lado, inclusive, dizendo que o Senhor mude o rumo de sua vida, em nome de Jesus.